Olá, meus queridos. Tudo bem, pessoal? Eu sou Dimitri Cosma e esse outro é meu pai, Dimitri Cosma também, e esse é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, sem frescura, e um podcast que tudo pode acontecer. É um podcast com a voz mais bela da podosfera nacional e, quiçá, mundial. Do meu pai também, as duas vozes mais belas do universo, né? Assim, diria. Sei lá. Talvez. Mas é que eu tô com a voz melhor, hein? Essa voz linda que temos. Bom, estamos disponíveis em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, no endereço youtube.com/Dimitri Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Aproveite e assine também o podcast, que isso ajuda bastante a gente na divulgação. No Spotify, por exemplo, você pode clicar no coraçãozinho que fica na parte superior da tela. Temos episódios novos toda terça-feira, gaguejei, mas nosso podcast é assim mesmo. E toda terça-feira, um episódio novo aqui para você. Nosso e-mail de contato é semfreiopodcast@gmail.com, ou você pode fazer também seus comentários na própria página do YouTube. Beleza? É isso. Então vamos começar o programa. Eu escrevi esse texto inicial para não me esquecer e não me embananar, mas me embananei do mesmo jeito. E é assim, né? Assim é a vida, né? A gente se embanana, mas vai acabar aprendendo, hein? Você tem futuro, você tem potencial. Dia a gente aprende. Tem potencial, vai acabar aprendendo. Se não aprender, vai ficar sem aprender mesmo também, e é a vida. Seguinte, qual que é a nossa ideia hoje? A gente vai bater papo, vai falar bastante de filme também, temos umas sugestões, temos algumas coisas para falar, e também temos alguns comentários para ler do pessoal. E vai ser também sem freio, sem roteiro. Eu anotei algumas coisas para a gente começar uma discussão só, e vamos ver o que vai dar. Certo? Eu não tô sabendo de nada, hein? Meu pai não está sabendo de nada. O que vai acontecer? A gente estava, inclusive, com uma pauta bem legal, que eu não vou contar qual é, que a gente escreveu com vários tópicos bem interessantes, mas não deu tempo ainda para a gente gravar esse episódio, certo? Que meu pai está devendo assistir um negócio antes para a gente poder conversar, certo? E meu pai tá mudo aí, mas é isso. É que eu tô preocupado. O que vem? Eu pago outras coisas aí na gravação. O ataque dos ao vivo aqui, é sem freio, descendo a ladeira desgovernada. O ataque dos pássaros. Pois é. Os pássaros. Bom filme, hein? Bom Olha filme. aí. Sempre citando o Alfred Hitchcock aqui, meu querido. Mas eu não gosto dos pássaros, hein? Olha, não tava no tema, mas vamos falar. Eu não gosto dos filmes dos pássaros do Hitchcock, não. Você gosta? Me lembro, não assisti muitas vezes, acho que assisti uma, duas vezes. Tem outros melhores. O melhor de Hitchcock eu já falei, acho que até, não sei se no podcast ou nos outros canais, é A Janela Indiscreta, que eu acho muito legal, que é muito marcante para mim. Que esse filme eu assisti quando eu era molequinho, quando ia passar as férias no sítio do meu tio lá em Ribeirão Preto, numa usina de açúcar. E tinha um cinema lá que era um determinado dia da semana e passava esse filme. Acho que assisti umas 2, 3 vezes lá. Acho que só tinha esse. E no fim eu achei sensacional. Outro dia eu assisti de novo. Muito bom. Olha aí. Muito bom. Não, mas Os Pássaros eu acho um filme muito simplório, né? É que foi um dos primeiros filmes de catástrofe. Se a gente voltar para o tempo, né? O filme de 1963. E acho que foi o primeiro filme catástrofe, né? Eu não me lembro de outro antes desse. O que podia fazer era fazer uma retrospectiva de Hitchcock com alguns filmes e comentar um pouquinho, né? Eu assisti alguns, você é muito mais fã, eu não sou tão fã assim, né? Mas acho que tem coisa muito interessante, porque afinal foi um cineasta que marcou muito a indústria do cinema no mundo, né? Sim. Valeria a pena uma retrospectiva, assim. Nesse filme, inclusive, ele estava chavecando, uma curiosidade, ele estava chavecando a menina, a atriz principal. Ele ficou apaixonado pela Tip Hedren, né, que ela chama. Vou confirmar o nome dela aqui. Mas, gerou um certo problema aí. Inclusive, tem um filme sobre o filme que vale a pena. É melhor do que o filme em si. Recomendo o filme
a história do Hitchcock, acho que é o Anthony Hopkins fazendo o papel do Hitchcock. Muito bom, inclusive. Bom, mas esse não é nosso tema. A gente acabou falando um pouco, mas esse é o nosso tema. A primeira discussão que eu queria iniciar aqui é... Assim, eu acabei de fazer uma viagem de avião muito comprida e voltar numa viagem muito longa, né? E deu tempo de assistir 500 mil filmes nessa viagem. Então eu anotei quais são esses filmes, quero comentar também sobre eles, mas eu quero primeiro eu quero discutir um assunto aqui. Qual é a tensão que a gente tem quando assiste um filme no avião? Me ajuda aí. Você que viajou muito de avião, você assistiu muito filme no avião ou não? Eu especificamente não prestava muita atenção, não, viu? Porque em geral, quando eu ia, eu estava excitado para o trabalho que ia fazer, né? Sempre estudando um pouquinho, preparando as palestras, os treinamentos, e na volta eu estava muito cansado por ter dado os treinamentos. Então, eu assisti, sim, mas também eu acho que voos internacionais, você tem mais condições de assistir filmes, são melhores, as mídias são melhores, tá certo? E assisti alguns, mas não me lembro. Não me pergunte o que eu assisti, não, que eu ficava zapeando. Desde jogar solitária... Tem o joguinho também. Né? Jogar, até assistir algum filminho, algum documentário de TV, enfim, não sou a melhor pessoa para fazer isso não, hein? Uma coisa insuportável é que fica interrompendo toda hora, então fica lá, tá na telinha, de repente, aviso importante, o piloto falando qualquer besteira lá, né? E toda hora interrompendo, você não consegue manter uma atenção, né? Isso é o de menos, né? Mas interrompe, sim, é muito chato. Imagina você viajar 12 horas, 13 horas, que nem você vai para a Europa, você leva 13 horas de voo, né? Aí você dorme, come, vai no banheiro, o que mais que você faz lá? Fica prestando atenção à sua volta, com um pouquinho de medo, é verdade. Mas não me atrapalhava muito, não, o fato das interrupções. Eu acho que era até bom, porque eu descansava um pouquinho a cabeça, né? E a viagem de avião, né? É uma coisa insuportável, né? No final, você não sabe nem mais onde você tá. Você quer chegar logo, né? Você não aguenta mais. Aí você tá com a adrenalina alta, né? Aí na volta a viagem não termina, é um negócio infindável. Uma das coisas muito interessantes, né? Porque eu sempre vou viajar de avião, eu fico tenso. Não adianta. Eu já fiz algumas pepucas, algumas milhares, não, centenas de viagens eu fiz de avião. Mas sempre aquela expectativa, aquela ansiedade dá, né? Não sei por que também, né? Porque nós não estamos levando nada diferente nas viagens, tudo isso, mas ela sempre dá. Do embarque, né? Do embarque, da chegada, enfim, é muito maluco isso daí, né? E nem tinha medo de viajar de avião, acho que nunca tive, sabe? Falava, tô com medo, e encarava legal aquelas turbulências de praxe, né? E de plantão, mas eu gosto de viajar de avião, parece incrível, viu? Você gosta? Eu gosto de viajar de avião. Nossa, eu não gosto, não. É insuportável, insuportável. E eu desenvolvi uma técnica agora, porque um dos voos, porque eu fiz 500 conexões, né? Um dos voos, o que aconteceu? Tinha um cara lá do meu lado, o cara tava invadindo o meu espaço, eu tava bem no meio. E eu tava assim, né? Com os cotovelos assim, grudados, né? E aí eu criei uma técnica que eu vou patentear essa técnica, inclusive. Porque aí me dava nojo eu ficar roçando no cara, né? Me dava muito nojo isso, né? Se fosse uma menina, eu já não sei o que ia acontecer. Então, se fosse uma menina ajeitadinha lá, ainda vai, né? Mas o cara lá... E o cara tava, sei lá, ele tava meio sujo, meio nojento. Barbudo! Hã? Barbudo! Nossa, aí eu criei essa técnica de gênio, que vou patentear essa técnica. Sabe aquela revista que fica lá na cadeira lá? Sim. Peguei a revista assim que tava na cadeira e coloquei entre o braço do cara lá, entre o assento e o meu braço e o braço do cara.
E aí eu consegui fazer aquele combate, porque é um combate, né? Os braços, você fica lutando com o cara, né? E eu consegui ficar empurrando mais tranquilamente, sem precisar ficar roçando diretamente. É uma roçada indireta no cara, pelo menos. Não, E aí deu certo. vale o que vale, mas é muito tênue, a parede é muito fininha, né? Então, às vezes não adianta muito, depende do tamanho da barba do cara. Não fiquei roçando a barba, no braço, né? Eu acho que eu vou ficar roçando a barba. Olha, dormir no ombro do cara, né? Não, mas olha, uma recomendação que eu sempre faço, e para quem me pergunta e tal, viajar no meio é muito difícil. Tá? A pior coisa é viajar no meio. Viajar então não tem lugar ótimo, tá? No meio é péssimo, por causa disso que você falou. O cara cai no teu colo, e você cutuca, não adianta. Aí você vai e fala, poxa, mas na janelinha então é bom? É bom, mas quando você tem que sair, principalmente em viagens longas, que você obrigatoriamente vai levantar, tá certo? É muito ruim, porque você tem que perturbar no mínimo 2 pessoas, né? Sim. No mínimo 2 pessoas, 2 ou 3, às vezes 3, né? Então, é muito ruim. Agora, aí você fala, opa, então eu vou ficar no corredor, né? Que é onde eu preferia, que eu ficava com mais liberdade para sair e tal. Sim, você pelo menos consegue ficar com a perna para fora. Põe a perna para fora, as 2 pernas e tal. De vez em quando o carrinho da aeromoça vem lá e te atropela, mas beleza. Só que aí tem um outro problema, você vai ser incomodado. Às vezes você está dormindo, o cara aqui passa. Então não tem solução, viu, gente? É insuportável. Aliás, acho que só tem uma solução, mas acho que custa caro, sabe qual que é, né? Primeira classe. Isso. Eu viajei acho que 1 ou 2 vezes na primeira classe, só na vida. Então, olha o príncipe, a revelação aí do príncipe. Ou se não, jatinho executivo, também é muito bom, viu? Olha só. Jatinho executivo. Você já voou na primeira classe? Já voei, acho que 1 ou 2 vezes, mas não porque eu tivesse comprado, não, porque o cliente também não me comprava primeira classe, né? Na verdade, é quando, não sei se houve overbooking, ou eles me botaram na primeira classe. É outro mundo de voo, hein? É outra coisa, outra sensação, espetáculo. Você se sente tão bem. Olha só. Deixa eu falar uma coisa que não tem nada a ver com o tema, mas abaixa um pouquinho a câmera aí, que tá com a câmera muito alta. Pra quem estiver vendo em vídeo, né? É assim? Tá bom? Mais um pouquinho. Tá bom. Aí, perfeito. Quem estiver vendo em vídeo, quem estiver vendo quem estiver vendo em áudio, não faz diferença. Bom, avião, que mais alguma coisa de avião aí, ou podemos ir para o assunto já? Esse assunto avião é interessante, sempre interessante. Comer no avião. Comer no avião. É um inferno em vida aquele negócio, hein? Bom, pelo menos quando servem comida, né? Porque agora nem servem mais comida, esses cornos. Faz uma miséria do inferno. Não, mas foi esse voo que você pegou, certamente serviu comida. O problema... o primeiro. O problema é que eu abro um pouco a asa, fico assim para comer, né? Para cortar. E é extremamente complicado. Aí eles começam a dar coisa, você começa a querer acomodar naquela pranchetinha que fica à sua frente, tá certo? Sim. E às vezes não cabe as coisas. Aí tem um papel, por exemplo, que você tira lá a embalagem e não cabe. Você não tem onde enfiar o papel na embalagem, põe a embalagem dentro de um copinho, a embalagem pula do copinho, é um inferno no meio. Ai, que medo de derrubar tudo aquele negócio, meu. Nunca aconteceu, mas eu tenho medo, meu. Não, eu me sujo inteiro lá, fico cheio de farela, é uma beleza. O truque é botar aquele guardanapo, em geral vem um guardanapo meio grande de papel, paciência, botar entre as pernas lá, pelo menos não se suja muito se cair, né? Mas eu tenho muito medo disso daí. Em uma das conexões que eu fiz, tava todo mundo morrendo de fome e os caras não serviam comida. Aí eu fui lá reclamar. Olha, cai a comida aqui, né? Tá todo mundo morrendo de fome, desmaiando aqui. É a vida. Daqui a pouco não, vai ser servido. Como daqui a 1 hora vai ser servido? Mas como daqui a 1 hora tá todo mundo morrendo? O cara respondeu, é a vida. Mas estava previsto no voo servir? Estava previsto. Mas aí, e se eu não me engano, era almoço. Eu fiz tanto voo que eu já me confundi agora. Mas se eu não me engano, era jantar. Era almoço. Tá todo mundo morrendo, porque era na hora do almoço mesmo. E não serviam.
Aí depois de eu ter reclamado, demorou mais 1 hora, chegaram lá servindo, era um sanduichinho mínimo, com sei lá o que, verde de fome. Eu pedi mais vê mais um aí. O cara deu 2 para mim, porque senão... Aí é requisito do voo, né? Que eu gosto muito quando o voo deixa claro, vou servir, vou dar um amendoinzinho, vou dar uma bolachinha, eu não vou dar nada. Beleza, só água. Água é obrigado, eu acho. Né? Então, mas eu gosto de saber o que eu vou encontrar pela frente, né? Eu já esperei comidinha com uma fome desgraçada e não veio nada. Então é prudente comer alguma coisa ou levar algum carboidratozinho de estoque na mala de mão, viu? Porque, pelo amor de Deus, pô. É sofrido. Agora, o fuso horário prejudica muito essa história aí, né? De fome, né? Te atrapalha muito, o relógio biológico fica descontrolado, então você fica um tanto quanto que perdido, né? É verdade, também tem isso. Não sabe se é fome, se é sono, é insuportável. E dessa vez aí as conexões chegaram em momento adequado ou chegou a perder algum voo? Então, na ida a gente perdeu, né? Na ida perdemos, tivemos que dormir lá 2 vezes, foi uma beleza, perdemos 2 voos, inclusive. E na volta tinha uma conexão de 40 minutos. Muito pouco. E assim, tivemos que sair desesperado do avião e correndo, levando as coisas e passando por cima de todo mundo para chegar lá na hora. Mas assim, o coração na boca, né? É complicado. Quando é em outro país é muito arriscado, né? Eu diria que com menos, 2 horas me parece pouco ainda, viu? Porque se você pegar nos Estados Unidos, eu não me lembro que aeroporto que foi, eu sei que teve que fazer uma viagem de ônibus. Levou 25 minutos de ônibus, talvez, pô. Era quase que em outro aeroporto, né? O terminal era muito longe. Então, viagem internacional, pegar menos de 2 horas, eu acho que um pouco ainda. 3 horas é bom, entendeu? Eu dou até uma dica melhor ainda. 3 horas é bom, mas eu dou uma dica melhor ainda. Tenta pegar, sei lá, umas 12 horas. Por quê? Louco. Não, porque aí você vai passear na cidade. Você ganha uma cidade de graça aí. Tá certo. Foi muito legal. Fizemos isso 2 vezes na nossa ida. Então conhecemos 2 cidades completamente de graça, que foi Denver e Washington, completamente de graça. Entendeu? Eu preferia conhecer Denver. Eu também parei em Denver, só que eu não tive tempo. Quer dizer, não tive tempo, até tive, mas deu preguiça de sair. Assim, não tinha nada para ver em Denver. Washington valeu mais a pena. Acho que a dica é aquele ônibus de turismo, né? Que ele é um preço razoável, você pode conhecer tudo, mesmo que for superficialmente, se não tiver muito tempo, você não desce, né? Isso se você quiser conhecer tudo, né? Senão você vai lá pro centro mesmo, dá uma andadinha lá, já carimba, tá conhecendo. Porque é tudo. Tem uma conhecida que fala que é tudo igual mesmo. Tudo igual. Praia é tudo igual e pronto. Tudo igual, vai lá, bate uma foto, fala que foi, pronto, acabou, já tá. Não é bem assim, mas beleza. Pois é. Bom, assuntos de avião, se voltar algum assunto de avião no meio aqui, a gente volta. Filmes de avião. Filmes de avião. Filmes de avião, sobre avião? Sobre avião, de avião, sobre em voo, em geral. Eu tenho uma lista aqui dos filmes que eu assisti que eu gostaria de comentar. Mas vamos falar de filmes de avião. Então, aperte os cintos, o piloto sumiu, né? Verdade. Você assistiu esse, não? Não no avião, né? Isso é até proibido. Eu acho que eu tenho uma teoria. Se alguém souber, inclusive, me diga. A minha teoria é, no avião eles não passam filme com acidente de avião e com um acidente muito sério e com acidentes de veículos de transportes, né? Assim, eu acho que eles não passam. Essa é uma teoria boa, nunca pensei nisso daí. Sério. Porque imagina, né? Passa, sei lá, aquele do voo dos terroristas que caiu lá. Imagina, passa no avião aquele filme. Como é que chamava aquele filme? Não lembro. Dos árabes lá. Que eles sequestraram o avião nos Estados Unidos, né? Tem os Sobreviventes dos Andes. É bom também para passar no avião. Aquele é bom, hein? Bom filme para passar no avião. Ele é bom, hein? Mas não para assistir no avião. Eu sempre, quando tem o avião daquela turbulênciazinha e ele dá uma descidinha, eu sempre tenho a impressão clara que ele está caindo. Na minha imaginação doente, eu imagino o avião caindo mesmo.
aproveitando essa conversa, tem um site muito bom sobre aviação de um brasileiro. Não sei se você já viu esse site, se não me engano, é Aviação e Música, alguma coisa. Vai no YouTube. É o canal, certo? É o canal, desculpa, eu falei site. Um canal. Aviação, vamos entrar aqui para. É muito legal, viu? Se não me engano, ele até participou, acho que já do Iberê. Provavelmente. Aviões e Músicas. Esse mesmo. É muito legal isso, porque ele dá detalhes, que para quem gosta de aviação é espetacular esse site. Hein? São vídeos, no máximo, estou vendo aqui, de 20 minutos de duração, né? Mas ele fala, por exemplo, eu assisti acho que essa semana, no aeroporto de Tai Kak, onde é em Hong Kong, né? Ele fala sobre os principais desastres da aviação. Só falar com ele, hein? Qual que é o nome desse cara? Acho que é Lito. Interessante, ó. O link, inclusive, o link está no post. Para quem quiser visitar, tá no post, inclusive. Esse cara é bacana, viu? Porque ele explica as coisas de uma maneira muito simples, fazendo algumas metáforas interessantes. Eu não que eu seja um super, hiper apaixonado por aviação, mas eu gosto. Né? Por exemplo, a história das companhias aéreas brasileiras. Né? Então, ele conta. Estou até aqui com a história da Varig, por exemplo, aquelas coisas nebulosas que aconteceram, a Transbrasil, a TAM, né? Que foi. Que é muito emblemática, a TAM, né, que veio de uma empresa de táxi aéreo. Enfim, é muito interessante, recomendo. Inclusive a TAM, o dono da TAM morreu no acidente de helicóptero. Né? Helicóptero. Em situações não muito esclarecidas até hoje, mas, bom, não vamos entrar nesse mérito. Interessante. Uma coisa que eu reparo, eu sempre tenho que reparar quando eu entro no avião, vão me chamar de machista, mas eu vou ter que falar. Essa aeromoça é bonita. Eu tenho que reparar nesse detalhe, porque assim, esse é um detalhe, assim, eles tomam cuidado com o detalhe. Isso mostra que o avião. Não sei. Não, mas também as experientes não devem ser descartadas, né? Também. Certo. Se ela foi bonita, então, pelo menos se ela foi bonita um dia, dá pra gente perceber. Eu prefiro uma experiente, né? Se tiver uma situação de emergência, eu prefiro uma experiente do que uma jovem inexperiente, recém-promovida a aeromoça, né? Tá certo. Faz sentido. É melhor. Uma outra dúvida também que eu tenho. Já o assunto do podcast é quase avião todo, né? Mas uma dúvida que eu tenho. Por que eles dão aquelas instruções de colocar máscara, de oxigênio? Quando que aconteceu um acidente que precisou disso? Quando acontece um acidente de avião, você vira pó espacial. Você se esmigalha. Né? Quando que aconteceu um acidente que precisou da máscara, que precisou do, sei lá, né? Do negócio de eu graças a Deus, flutuador nunca despressurizou, porque eu nunca caí, óbvio, né? Senão eu não estaria aqui fazendo esse podcast hoje. Mas, enfim, nunca caí. Agora, isso é uma legislação internacional, né? Então, mas é uma coisa que eu acho... Tem uma teoria aí também, hein? Que é para acalmar o pessoal. Se o avião cair, beleza, é só pôr a mascarinha, pôr lá o flutuador, tá beleza. Você não vai precisar disso. Se o avião cair, você não vai precisar de nada. Até porque quando eles fazem um alerta de som, né? Esse som, acho que 4 ou 5 em 10 são inaudíveis. Você não consegue entender. Seja porque ele é baixo, seja porque ele é mal equilibrado. Então fica um ruído e você não consegue ouvir o que o cara está falando, né? Principalmente aqueles avisos de chegada, olha, nós estamos aqui aguardando a autorização de pouso, sei lá né? Isso daí é muito louco, porque você não consegue ouvir, pô. Insuportável, eu não sei nem por que eles falam, que você não entende uma palavra. E não é nem em português, agora você já imagina em inglês, né?
Não, tinha um cara falando em inglês que eu entendi uma ou outra palavra e o cara que falava em português não conseguia entender uma palavra que ele falou. São então, aberrações, né? E os caras não se preocupam muito com a qualidade de som do alerta, né? E do aviso, da informação. É pra você não entender mesmo, né? Acho que é para não entender mesmo e fala, bom, tá bom, vai, vamos em frente, né? Agora, você falou da despressurização, aconteceu há pouco tempo uma notícia bizarra de uma mulher que abriu a porta do avião achando que era o banheiro. Você tá brincando? Semana passada, assim. Ô, louco, onde foi isso? Voo doméstico nos Foi na Estados Air Unidos? Turquia, alguma assim. Pelo amor de Deus, Deixa eu ver não se eu tem acho a notícia, porque essa notícia vale. Porque o tripulante, em geral, ele fica... Bom, ele devia estar lá servindo, alguma coisa assim, né? Nossa. Tá aqui a notícia. A notícia. Passageira confunde porta de banheiro em avião e abre a de emergência. E abre a porta de emergência. A matéria está bem mal escrita, mas tudo bem. A mulher que não foi identificada confundiu as portas enquanto o avião estava em solo e fez o voo atrasar por 7 horas. Bom, mas ainda bem, hein? Pelo menos o voo estava em solo, porque se não tivesse em solo... É uma da companhia aérea Pakistan International Airlines, do Paquistão, né? Um voo entre o Reino Unido e o Paquistão e ela confundiu com a porta do banheiro. Putz. E não, é meio. Isso daí é meio. Já pronto, a gente vai começando. Já lembrei de um acidente. Não sei se foi um avião da Gol ou da TAM, que abriu a janela, quebrou a janela. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter essa notícia aí. Faz o quê? Uns 10 anos que aconteceu isso? Que ocorreu. E acho que é um voo doméstico no Brasil que aconteceu isso, viu? Não sei se era no Fokker 100, aquele famoso e glorioso Fokker 100, né? Você está procurando? Vai falando aí que eu vou procurar, vai lá. Então, eu me lembro que aconteceu, a gente se feriu, eu acho que o cara conseguiu pousar em situação de emergência, mas conseguiu pousar sem grandes traumas, mas acho que machucou gente, foi um negócio meio danado. Eu achei uma notícia, não sei se é essa, mas eu achei uma aqui que passageiros escrevem os 22 minutos de pânicos em voo no qual a mulher morreu ao ser sugada nos Estados Unidos. Essa foi nos Estados Unidos. Não, mas isso foi no Brasil, bom. Acho que quebrou o vidro, alguma coisa, a mulher foi sugada para fora. Porque como é que funciona, né? É sugada para fora. Para sugar para fora, a pressão de fora tem que ser maior que a de dentro, certo? Pois é. Senão não dá para sugar. Não a cabine é pressurizada, né? Se você pressurizada, quebra, mas eu acho que abaixo sugado mesmo. Eu não entendo muito. Seria bom pro canal do cara lá do... Essa daqui foi no Boeing 737 da Southwest Airlines. De Nova York para Dallas, ela foi sugada pelo avião, pela janela do avião, assim. Mas são experiências que eu não passei em grandes experiências até hoje, não. Bater 3 vezes na madeira, que minha mesa é de madeira, eu vou bater. Eu não acredito, mas estou batendo. No caso dessa outra mulher que abriu a porta, só dava para abrir a porta mesmo se o avião tivesse pousado, porque como a pressão de fora é tão forte, é impossível você abrir a porta por dentro, numa cabine pressurizada, né? Impossível. Eu acho que fora, o pessoal que gosta de avião e que conhece, podia dar um palpite para a gente. Porque além a pressão, né, não esquece que aquele bicho está viajando a mais de 800 km por hora. E deve dar um choque do ar contra as paredes, janelas e carenagem do avião enorme, né? Imagina, 800 km por hora. Do carro a 120, você já abriu o vidrinho, abre o vidro do carro a 120, que não é muito, você já vê como é que é. Agora imagina 800. Nossa. Absurdo. É absurdo. Pois é. Bom, se a gente lembrar mais de assuntos de avião, eu gostei desse temático de avião aqui, gostei. Achei interessante. Mas vamos então... Oi? Eu acho que de avião dava para falar umas 4, 5 horas com as experiências que a gente teve. Nem falando em submala, essas coisas, né? Eita, antigamente não era para mim.
Antigamente não era para mim. Depois que eu comecei a viajar para um determinado país, toda vez Olha aí. só me mala. Olha a polêmica. Pode ser que Vou é falar uma gozado coisa para isso daí. vocês. Ai. Rapaz, tem a sorte de sumir mala todas as vezes, mas eles acham. E pagam ainda. Não, Sumiu uma acho. mala, pagaram para ele $300 estadunidenses para ele poder comprar o que ele quisesse naquele dia e mandaram a mala no dia seguinte. Ah, que belezinha. Mas... Vale, eu prefiro. Se me pagar $300, pode sumir toda vez. Não, eu também não tinha nem tanto. Acho que a mala não tinha tudo esse valor Não lá valia dentro. 300, Não, não acho que não valia. valia, não. Pois é, isso Não que foi valia genial. mais. Não, mas aconteceu a mesma coisa ao contrário. Não sumiu mala, mas o voo que eu estava indo para os Estados Unidos, que atrasou, não quiseram nem pagar o hotel, esses cornos. Porque eles falaram que foi um desastre natural. Quando estava uma tempestade, a gente tivemos que esperar 3, 4 horas dentro do avião, perdemos a conexão e aí tivemos que ficar no hotel. Falaram que não pagariam o hotel, no máximo eles deram um descontinho, porque era um desastre natural. A palhaçada. Mas tudo, eu voltei a falar disso, viu? Eu sou meio especializado nesse negócio. Isso é uma questão de requisito que o fornecedor está oferecendo para você, tá certo ou não? Deve ter um contrato de voo com letrinhas tão pequenininhas e tal que você nunca lê, e lá com certeza vai estar isso aí definido, né? Porque a aviação é um negócio sério, viu, gente? Apesar de que tenha algumas coisas absurdas, mas é um negócio sério. Talvez seja um dos mais sérios que existem. Mas e os filmes? Agora fiquei curioso. Vai pro filme já? Vamos, então, né? Vamos pro filme. Quanto que a gente está falando aqui? Estamos falando bastante de avião, mas vamos lá. Vamos lá, porque foi um bom temático isso. Foi interessante. Bom, vou falar então um pouco sobre alguns dos filmes que eu assisti no avião. Repetindo, né? É essa coisa de no avião você não prestar, o seu nível de atenção no avião é diferente, né? Do que está assistindo uma tela grande e tal. Mas, na medida do possível, a gente... E aquele barulho insuportável, né? Aquele insuportável constante do seu ouvido. Aliás, é um tema que sempre me intrigou, né? Qual é a diferença entre assistir um filme sei lá, do Netflix, numa TV de 50 polegadas ou num telão de cinema convencional, bem legal, com som espetacular? Eu não sei, porque eu vou muito raramente a cinema. Aliás, faz um século que eu não vou a cinema, uma década, talvez. Então é uma boa pergunta. E faz um pouco de sentido, tá? Eu vou até anotar isso como tema aqui. Eu acho que faz muito sentido. Temas que a gente está falando aqui no podcast. Eu acho que isso faz muito sentido. Isso sempre me questionei. A minha teoria... Peraí, deixa eu só anotar aqui. Assistir filmes. Diferença entre assistir filme em cinema e TV. A minha teoria é a seguinte: no cinema, na prática, não tem muita diferença, tá? O filme vai ser o mesmo. A diferença é o envolvimento que você tem. No cinema, você tá muito mais envolvido naquele ambiente, um ambiente com... E você assistir, inclusive, com um coletivo, com outras pessoas perto, que você nem conhece, inclusive, mas estão envolvidos naquela atividade de assistir aquele filme específico, o envolvimento disso é muito maior, né? O envolvimento do som também é importante, que o som do cinema é muito melhor. Hoje em dia não se usa mais home theater, né? Quando lançaram o DVD, a gente comprava o home theater, que não tinha grande diferença, a gente comprava, enchia naqueles pedestais a casa. Hoje em dia ninguém mais faz muito isso, né? Hoje em dia o pessoal meio que largou um pouco de mão isso para fazer em casa. Agora, o cinema pode ser até pior, né? Se você tiver alguns mal educados como vizinhos de sessão, né? Sim. Cidadão comendo pipoca, mexendo no saquinho de pipoca, ou celular tocando, conversando, sei lá. De repente é até pior, hein? Sei lá. Eu posso falar, César, essa experiência no Canadá, ela é melhor que no Brasil. Eu lembro que no Brasil o pessoal era mais mal educado. Que o pessoal é mais no cinema, né? O pessoal, ele fica mais quieto lá. A questão é essa da pipoca, né? A pipoca eu não entendo. Inclusive, eu não entendo a pipoca. Por que você tem que ir no cinema comer pipoca? Essa é uma regra, né? Você não pode nem tomar uma cervejinha junto?
Pois é, né? Podia levar a cervejinha, né? Mas eu sou assim, pipoquista, esse é um outro tema aí de a gente é pipoca. pipoqueiro profissional, hein? Pipoca São comida. 2 pipoqueiros profissionais aqui. Inclusive, eu estouro pipoca com a tampa da panela aberta. Aí entra... Essa é o grande, Se alguém grande estiver mérito interessado, aqui. eu posso explicar. Pois é, Não grande vou gênio explicar da agora. pipoca. Inclusive, é contra a nossa religião fazer pipoca de micro-ondas, certo? Eu já cheguei um tempo que eu estava fazendo uma dieta brava e fazer, e tem uma receita. Quem quiser também tem. Peraí. Ah, Tem. tá. É aquela. Não. Eu tô. Tá, você Não, fez, mas você não é fez aquela que tem. Não é aquela que tem aquele cheiro insuportável de manteiga que fica 4 dias na tua casa, aquele cheiro, né? Mas Não, mas você comprou a pipoca pronta ou você comprou o milho e fez no não, micro-ondas? compra o milho e faz no micro-ondas. Tem uma receita muito boa Dá para a fazer receita aí, dá a receita. para quem não quer agora. Aqui, é sem freio aqui, Bom, meu mas querido. é porque é sem freio, senão bagunçou completamente. Olha, É a vida. aí tem a teoria por que estoura a pipoca, tudo isso, mas vamos lá. É assim, você coloca num recipiente de vidro 4 colheres de milho de pipoca, Tá. ok? E você coloca 4 colheres de... Colherzinhas pequenas mesmo. Colher de sopa. Tá. Colher de sopa de milho de pipoca. Coloca sem óleo. Coloca 1 colher de água, mexe bem, coloca meia colher de sal, para quem gostar pode colocar 1. E fica lá, em geral, depende do micro-ondas, de 7 entre 10 minutos em potência máxima, ele vai estourar. Fica legal, viu? Só que ela fica com aquele gosto de isopor. Você precisa botar um queijinho. Você precisa botar um queijinho. Ele funciona bem. Eu comi bastante tempo. Agora eu já voltei porque eu mudei de dieta. Agora não é mais a dieta dos pontos. Então agora eu consigo absorver bem aquela pipoquinha uma vez por semana, uma vez cada 10 dias. Com cerveja, obviamente, né? Olha aí. Mas ficando claro que a gente não faz em hipótese alguma aquela pipoca que você compra um pacotinho e enfia no micro-ondas, certo? Eu só fiz uma vez aquilo lá, até porque a gente estava tentando lançar no Brasil, no começo. Isso que eu ia levantar, eu ia falar essa pergunta. Você Explica lembra aí, disso, né? Olha o inovador, eles iam lançar no Brasil, não existia pipoca de micro-ondas. Não. E eu lembro que vocês compraram fora do Brasil para pesquisar e como que ia fazer isso, né? Explica aí. Chegamos a fazer algumas experiências, abrir aquele saquinho com cuidado e tal, mas aí a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro, sustentar essas crianças. Então foi complicado, mas a ideia não faltava, viu, gente? Era cada ideia maluca que se uma tiver... Não, até que deu certo, não podemos reclamar, não, vai. Mas você não explicou direito, eu vou explicar que acho que você nem lembra. Por que não foi para frente? Eu lembro do porquê. Porque na época, no Brasil, não sei no exterior, mas no Brasil, o micro-ondas comum não tinha aquele prato de girar. Não girar, é verdade. E só dava para fazer essa pipoca de micro-ondas com um prato que girava. Pelo menos a fórmula da época. Não sei hoje em dia se mudou. A fórmula da época só com prato que girava. Então, não era impossível, não dava certo. Por isso verdade, o nosso primeiro micro-ondas, acho que o prato não girava mesmo, hein? Pois é. Não tinha, não existia micro-ondas com prato girava. Olha isso. Mais uma que fica para coleção, hein? Mais uma ideias. Pois ideias. Nossa, como tivemos ideia. Pois é. Bom, vamos pro tema aí. Estamos enrolando muito. E os sem freio, vamos enrolando, mas é a vida. Se lembrar de mais um caso de avião, lembra aí para a gente registrar que hoje o nosso programa é temático aqui. Bom, vou falar do primeiro filme, então, que eu assisti no avião, que é um filme que eu queria assistir há muito tempo. O Bohemian Rhapsody, o filme do Freddie Mercury. Filme da história do Freddie Mercury. Não o Freddie Mercury prateado, o Freddie Mercury normal mesmo. Qual a diferença? Prateado por quê? Quando ele ficou velho? Prateado era do Pânico. Meu pai não lembra. Não resisti. Bom, eu não sei nada disso. Não sabe do Pânico. Eu não. Então, seguinte. Bom, é um filme de 2018 que conta a história do Freddie Mercury e da banda Queen, né? Só que o que acontece? Vou resumir, tá? Eu não vou nem fazer muita crítica muito profunda nesse vídeo. Eu vou resumir aí, você pergunta aí se tiver alguma dúvida. Eu vou resumir. Vão ser críticas
Pocket. Tá bom, eu vou ser o repórter, então. Pode, manda ver. Vamos lá. Primeira coisa. O filme, qual que era a temática do filme? Então, é a história da banda do Fred Mercury, do Queen, como formou a banda, né? Teoricamente era para ser uma... Entendeu? Para mostrar isso. Mas, resumindo, é um filme muito fraco, para mim, na minha opinião. Faltou ousadia. Fred Mercury era gay, assumido, né? Mas Fred Mercury era aquele, né? Era aquele, ele morreu de AIDS, o Fred Mercury. Aquele que ficava com a língua, era ele, não? Não, aquele é o Queen. Então, Kiss. Tá confundindo Kiss. Tô confundindo. Mas também tudo aqui. Tá. O Fred Mercury é aquele rapaz bigodudo da banda Queen. Né? Tá. Você conhece, você não vai estar lembrando, não está associando aí, mas você conhece. A banda não é do meu tempo, eu tinha outras... Não é do seu tempo já. Então, o que acontece? Fred Mercury era gay assumido, morreu de AIDS, né? Mas o filme faltou ousadia. O filme, ele não vai fundo na vida do Fred Mercury. Ele dá uma pequena pincelada nessa questão de gay, a questão... não tem muita questão da promiscuidade, não trabalha muito isso. Então, assim, é um filme café com leite, entendeu? Quis ser... Eles não quiseram pisar em algumas feridas, vamos dizer, mexer em tabus. Não quiseram. Que é normal em biografias, assim, filmes biográficos, né? Ou pseudo-biográficos, quase biográficos, né? Acho que a grande maioria dos filmes biográficos mostram coisas boas e esconde outras, né? Você comentou, acho que nesse canal mesmo, no canal Dimitri Cosma, você comentou sobre um outro filme que você assistiu, sobre um pastor aí. Do Bispo Macedo. Né? Eu acho que foi mesmo nessa linha, hein? Mesma pegada, né? Não, o Bispo Macedo é pior ainda. O Bispo Macedo, ele é um santo, ele é um homem santo no filme, é retratado como um herói, ele é um herói, né? Esse também tem um pouco disso, mas eu acho que o que eles esconderam não foi uma falha de caráter dele, no caso do Fred Mercury. Eles esconderam mais uma característica da personalidade dele, né? O que fizeram um pouco também no filme do Renato Russo, até. O que também eu achei bem fraco, tá? Não é para falar do filme do Renato Russo, mas eu achei bem fraco também. Como que chama do Renato Russo? Eu não assisti. Nossa, eu esqueci o nome do filme. Eu achei tão fraco aquele filme que... Deixa eu ver aqui, agora vamos ter que procurar, né? Vai falando enquanto eu procuro aí. Eu acho que filmes biográficos até que tem interesse. Estão lançando um agora há algum tempo. Não sei Eu adoro filme biográfico, mesmo se eu não gostar do retratado, tá? Eu tenho essa característica. Porque eu acho que sempre vai ser interessante. Mesmo se eu não gosto, mesmo se eu não conheço. Eu fico imaginando, né? Você quer ver um filme biográfico que eu gostaria muito de ver? O do Maradona, né? Que o Maradona é um ídolo na Argentina, é um ídolo absoluto. Tem até igreja com o nome do Maradona. Não adianta discutir com o argentino sobre o caráter do Maradona, eles não discutem isso. Eles não vão contra, eles não vão achar que ele é santo, mas eles não discutem isso daí. É muito legal. Porque o argentino, ao contrário do brasileiro, endeusa ídolos, né? Por exemplo, essa história do Pelé, que não reconheceu a filha dele, né? Li uma notícia semana passada que ele está dando não sei quantos R$1.000 para os netos lá por mês. Isso ninguém falou. Né? Isso mas ninguém é a filha falou. Dele que morreu na miséria lá. Não sei se foi na miséria ou não na miséria. Eu não vou discutir isso, daí é uma coisa de foro íntimo. Tá? Mas isso não. Isso não é foro íntimo, isso é caráter. Sei, Pelé foi caráter. Tá vendo? Eu não vou discutir isso. O cara, a filha, primeiro, não tinha dúvida que era a filha dele. A filha era a cara dele, morreu. Não precisava nem fazer DNA. Não precisava nem de DNA. Mas tá bom. Quer ter certeza? Faz o DNA, entendeu? Mas, filho se assume, entendeu? É caráter. Eu acho também. Não, quanto a isso eu não tenho... No caso do Maradona, você quer saber? Vou defender o Maradona aqui. No caso do Maradona, quem ele estava prejudicando? A questão das drogas, você está falando? Ele tá prejudicando só ele. Só ele. Entendeu? No caso do Pelé, o cara é um bandido. Acho que pode ser um bandido. Pensando bem, talvez eu consiga mudar de opinião, porque
eu acho que você está certo, viu? Eu acho que o caráter do carinha ele não era culpa dele. Claro que é culpa dele também. O Tá negócio de falando que é do droga, Maradona? envolvimento em droga, mas é condição física, é psicológica e tal, né? Não, mas mesmo Agora, se, entendeu? Mesmo se ele, vamos dizer que ele não tem controle sobre isso, não tinha controle sobre isso. Mas mesmo se ele tivesse controle, a única pessoa que ele está prejudicando é ele, né? mais ou menos, né? A família é prejudicada também. Tudo bem, tudo bem. Eu não estou defendendo de forma alguma aqui, não estou fazendo apologia, mas eu estou comparando Maradona e Pelé. É isso que eu... Pô, esse negócio está sem freio mesmo, hein? Parece uma jamanta numa descida do inferno aqui. numa descida de 30 graus ladeira abaixo, hein? Meu Deus! Tá difícil. Tá difícil manter a pauta aqui. Então eu tô achando que vamos ter que cortar essa pauta para outro programa, que tá difícil. Vamos falar dos filmes, senão vai ter que cortar. Já tem uma hora de. Tá bom, tá rendendo. Bom, enfim, voltando aos filmes biográficos, né? Se vocês quiserem, vocês comentem aí, a gente volta no tema. Quando a gente for ler os comentários, a gente vai voltar no assunto e a gente pode. Você não ia ler comentário? Você não ia ler comentário também? Eu ia ler no final, mas do jeito que o negócio tá ficando gigante, vai ser difícil, é verdade. Eu tô ficando com medo daqueles vídeos. Bom, vai falando então, enquanto eu vou abrir o comentário. Ler o comentário? Não, vou ler no final. Vamos deixar para ler no final. Final, vamos ler alguns comentários. Você assistiu o Freddie Mercury e falou, beleza, me recomendou. Acho que eu vou assistir também. O filme do Queen? Você se interessou? Assim, vale ser assistido, mas eu achei alguns problemas que eu preciso levantar. O filme parece uma caricatura. O ator que faz o Queen, o Freddie Mercury, o Malek, esqueci o nome dele, como é que ele chama? Peraí, deixa eu ver o nome dele, o primeiro nome que eu sempre esqueço aqui. O Rami Malek, que é o ator que faz o Queen, ele usa uma prótese no dente aqui, porque que ele faz o Queen, que ele faz o Freddie Mercury, ele usa uma prótese, porque o Freddie Mercury era dentuço, né? E o ator também faz. Só que me parece uma caricatura. Quando eu vi o cara fazendo esse personagem, e eu vi trailer, então eu falei, não, isso daqui é uma sátira do filme, não deve ser um filme de verdade, deve ser uma sátira, sei lá, do Saturday Night Live, sei lá, qualquer coisa, porque é muito ridículo, né? Então, assim, é meio forçado, né? O filme teve uma crítica séria sobre a edição, ele ganhou o Oscar de edição, e é realmente problemática a edição, porque o filme é todo cortado, e tipo, você não consegue fixar sua atenção num corte e já vai para outro. E o cara, ele precisa mostrar, o editor, ele precisa mostrar todos os planos gravados. Então, é uma edição que tá um diálogo e fica tudo cortado, assim. Então, em alguns momentos, não é o filme inteiro que fica assim, mas em alguns momentos é meio desesperador você assistir. E não faz sentido, é um diálogo. Então, não faz sentido. Né? Ele quis inovar, ele quis talvez mostrar, definir um estilo próprio, não? Pode ser um estilo próprio, mas sei lá, não funciona. Para mim não funciona. Ele é muito. Você precisa ter a reação da pessoa, você precisa ter um silêncio, você precisa ter um momento que a pessoa está olhando, está pensando em alguma coisa, entendeu? Não, ele precisa mostrar a reação de todos. Então você tem um diálogo de 10 pessoas, até lá, 5, 6 pessoas, cada frase ele mostra a reação de todo mundo, entendeu? É desesperador em alguns momentos. Ok. Mas assim, vale ser assistido? Vale. Disponível, outra coisa, biografia, mais uma coisa, biografia tem que ser quando a pessoa morre. E tem que ser do começo ao fim da vida da pessoa. Eu não gosto de biografia isso é pessoal, tá? Eu não gosto de biografia que você mostra um momento da vida. Então, eu vou dar spoiler aqui, mas não é spoiler. A biografia, sim, mas não pode ser sem freio, que nem o canal, né? Que nem o podcast. Ele tem que ter uma certa sequência cronológica, né? Nós fizemos um trabalho lá no Dimitri Cosma, no canal, né? E que tem uma certa forma de biografia, não minha, mas da família. E a gente não usou. Eu não gosto de biografia cronológica. Eu gosto de quando entra dentro de um contexto e aí o cara pode sair fora para explicar um pouco uma situação, entendeu? Porque é muito chato, né? É a mesma coisa que assistir no final do ano a retrospectiva
em 2018, em 31 de dezembro, né? É muito chato isso daí. Primeiro é coisa que você já viu, às vezes você já conhece. Então, acho que um filme biográfico tem que ter uma filosofia atrás, tem que ter alguma indicação que caracterize o personagem biografado, não é? Eu acho. Sim, mas eu acho que é interessante, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui polêmico, polemiquíssimo, inclusive. O filme do Lula, né? O filme do Lula é assim, obviamente que o filme foi feito para vender a imagem dele, né? Para vender ele como é, do mesmo jeito que o filme do Bispo Macedo. Futuramente o filme do Bolsonaro também vai ser assim. É para vender, é uma propaganda da pessoa, basicamente, certo? Até porque tem que ter autorização, né? Você não pode fazer biografia de um, né? Nem até para livro. Isso de um vivo, principalmente de um vivo, né? É muito polêmico. Esse é o problema, exatamente. É muito complicado você fazer a biografia de um vivo, porque vai precisar de autorização. Principalmente se no Brasil é pior ainda, né? Mas não era o caso. Oi? E agora? Não era o caso do Fred Mercury. Não era o caso, porque ele já morreu. Então eles poderiam ter ido até o fim da vida. Mas não, eles terminam num momento lá, num ponto X, num show, e terminam do nada. Eu posso sair um pouco do podcast, que tem um celular, eu estou aguardando uma ligação. Acho que já saiu. Deixa. Azul. Aqui é ao vivo aqui, meus queridos. Quem sabe faz ao vivo aqui, galera. É capaz de ligar de novo, eu vou atender, Não tem problema. Tá bom? Aí o que acontece? Já me desconcentrei também, inclusive. Eu acho que ele poderia ter mostrado um pouco o fim da vida dele, que ia ser interessante. E o que não acontece no filme do Renato Russo também, que chama Somos Tão Jovens. Não sei se eu já falei o nome aqui. O nome desse filme do Renato Russo que eu não gostei é Somos Tão Jovens, que também é exatamente igual ao do Queen. Inclusive, se o do Queen tivesse sido feito antes, eu falei que imitou. Provavelmente o filme do Queen imitou o do Renato Russo, porque também é isso. Termina no auge, termina num show, Renato Russo no topo da carreira e acaba o filme. E acontece isso também com o filme do Queen. Não é spoiler, né? Pelo amor, né? E eu sinto que falta alguma coisa. Eu sinto que acaba sendo pobre quando acontece isso. Então é basicamente isso. Faltou ousadia, fraco, tem alguns momentos que parece uma caricatura, mas para mim, sempre um filme biográfico é interessante. Então, Nota? Se eu for dar nota, eu daria uma nota 6. De 1 a 10? De 1 a 10, você daria 6? Daria 6. Ah, tá bom. Nota boa. Boa nota boa porque, assim, dentro do que se propôs, é ok. Assim, mas faltou muita coisa. Será que a gente termina o programa agora ou fala mais um? Não vai dar para falar de todos os filmes que eu assisti, hein? Eu viajei 24 horas, sei lá. Então não vai dar. Tá. Vamos para mais um só? Para acabar. Eu vou comentar, porque os outros eu acho que estão meio relacionados e aí a gente vai conseguir fazer mais temático também os próximos. Então esse daqui, eu vou fechar nesse daqui, aí os próximos a gente... E aí, porque depois eu ainda quero ler um pouco os comentários, tá? Para dar tempo. Então eu só vou falar rapidamente sobre esse filme. É um filme do Clint Eastwood. O último filme do Clint Eastwood, assim, o último mais recente, né? Espero que ele faça muito mais, porque o Clint Eastwood, beijo no coração. Tá nativo ainda esse cara? 90 anos de idade. Nossa Senhora. Ele dirigiu e foi personagem principal desse filme. Pô, que beleza. Eu quero assistir. Desculpa o palavreado, mas Clint Eastwood é fodido. Eu quero assistir por $1 punhado esse daí, viu? Olha aí. Ele dólar ainda? Gato. Não. Sérgio Leone. Pô. Obra-prima. Bom, mas vamos lá. O filme que eu vou comentar é um filme de 2018, A Mula, o nome do filme. The Mule. A mula, né? O bichinho, mula. Por quê? O que se trata esse filme? Ele levava droga. Ele vai transportar droga. Já viu esse filme? Dimitri. Você adivinhou? Você não é muito ruim, viu, Dimitri? Você tá bom ainda, viu? Olha aí, adivinhou. Basicamente isso. Ele é um cara, um horticulturista. Eu tô traduzindo em inglês aqui. Um agricultor. Um agricultor, que ele era um veterano da Guerra da Coreia, lá aposentado, agricultor, e aí estava ferrado de dinheiro.
E tinha uma questão da família dele também, que a filha dele, ele sempre foi meio negligente, né, com a família e tal, e a filha dele não queria mais saber dele, não via mais ele, a ex-mulher dele também, ninguém ia mais, entendeu? Ele tava meio lá sozinho e tava ferrado de dinheiro. E aí ele meio que caiu de paraquedas para transportar droga, ele era um bom motorista, né? Dirigia muito bem e caiu de paraquedas para transportar droga por um cartel mexicano dentro dos Estados Unidos. E essa é a premissa do filme. A premissa é muito interessante, mas eu achei o filme tanto quanto lento demais. E se fosse só o lado do Clint Eastwood, eu ia achar interessante. Mas aí também tem um lado lá da polícia, que é o rapaz, o ator, deixa eu lembrar o nome dele aqui, como chama? Peraí que tá em ordem alfabética aqui. Me faz uma pergunta aí, se quiser, enquanto eu confirmo o nome do rapaz aqui. Esse filme está disponível no Netflix? Não sei, porque eu assisti no avião. Filme de avião aqui. Mas se não tiver no Netflix, eu faço o quê? Aí, meu querido, dá seus pulos aí. Eu achei interessante. Pô. Não, é interessante, a ideia é interessante. Eu só não gostei do núcleo do Bradley Cooper, que é o investigador lá, que ele também está indo atrás. E esse filme é baseado numa história real, tá? Mais interessante por isso também. E o problema é que tem alguns desdobramentos que você acha que até acaba sendo meio forçado. Mas é um bom filme interessante, vale pelo Clint está muito bom, como sempre, né? 90 anos de idade e atuando muito bem, muito bom. Uma pergunta, você assiste filme em inglês ou legendado? Olha aí a polêmica. No avião tem que ser legendado, né? No avião não dá para ouvir. Porque você não consegue ouvir direito? Não dá para ouvir, né? No mesmo filme. Fone de ouvido dá sim. Não, eu assisto, eu vou ser sincero, boa pergunta. Até filme brasileiro eu acabo assistindo legendado. Tô louco. Porque assim, tem que assistir mais baixo, tô velho, surdo, então eu acabo pondo uma legenda lá para ajudar. E tem filme brasileiro que eu entendo menos que filme em inglês, então é complicado. Bom, enfim, mas esse filme eu não vou nem falar muito, não vou nem me alongar, porque assim, se você gostou da premissa, é um filme interessante. O filme começa bem, inclusive, ele tem um ritmo interessante, mas depois ele vai se alongando. Eu acho que ele podia ser um pouco mais curto, basicamente. Ele poderia ser um pouquinho mais curto, mas é bom. Se você tiver a oportunidade, talvez valha assistir. Quer uma nota? Não vou me alongar nos detalhes. O Clint Eastwood tem uma particularidade muito legal como diretor. Muito interessante. Ele não repete muito os takes. Então ele quer fazer. Ele tem a urgência de produzir, né, o Clint Eastwood. Isso que eu gosto dele. Então, assim, ele faz um take e é aquilo. No pior das hipóteses, ele faz um segundo. É aquilo. E pronto. Então é bem... Como que eu vou dizer a palavra? É específico dele, é característico dele, mas o filme dele acaba ficando... acaba ficando... Tem essa marca. Não é marcante a palavra que eu quero, mas tudo bem também. Mas acaba ficando cru, talvez. Não seria bem essa palavra, mas fica meio cru justamente por isso. Ele grava e é isso. Entendeu? É esse take que acabou. Tanto é que um outro filme dele, essa é uma curiosidade bem interessante. Um filme dele anterior tinha que ter um nenezinho recém-nascido. E não chegava lá, não chegava o neném na filmagem. O que ele fez? Ele colocou lá um boneco tosco para fazer o papel do neném recém-nascido e ficou no filme. Ficou aquele boneco mesmo e pronto, entendeu? A vida. Talvez seja reminiscência dos bang-bangs italianos, né? Talvez, ele tá boa, talvez ele tenha aprendido com o Sérgio Leone. Isso, talvez tenha alguma semelhança. Ele aprendeu com o Sérgio, é isso mesmo. Ele trabalhou bastante com o cara, de repente ele aprendeu, Pode ser. Faz sentido. Gostei disso, faz sentido. Exatamente. Eu marquei a nota que acho que você vai dar. Qual a nota você vai dar? Não vou falar, marquei aqui. A nota que você acha que eu vou dar? Eu acho que... Boa pergunta. Eu acho que eu vou dar 7. Ixi. Eu estava na dúvida entre 7 e 8, eu achei 8, mas tá bom. Eu dei 7 pela lentidão do filme. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais bem editado. A culpa não foi nem da direção, foi da edição. Ele podia ser um pouquinho
mais acelerado. Um Porque pouquinho mais. no filme anterior lá da biografia, né, do Freddie Mercury, você deu 6. Eu falei, pô, ele gostou muito, bem mais desse, pela discussão que ele teve. Então eu falei, Sim, eu gostei mais desse, mas o outro ele é um pouco mais dinâmico. Então, assim, acaba pesando também isso, né? Mas então acho que essa teoria do bang bang italiano é característica, né? Se assistir um bang bang americano e um italiano, tem uma diferença enorme, né? O Sim. italiano sim, tem cenas muito mais longas, o cara fica pensando, ele fica andando. No americano é mais dinâmico, é mais movimentado, é muito mais, eu acho mais interessante. Eu Né? prefiro o Bang Bang italiano. Mas você Assim, vê, né? porque é assim, cada take é uma contemplação, mas aí que tá, a ideia do filme é essa, é contemplação. Esse do Clint Eastwood não tem essa pegada de Bang Bang italiano no sentido de contemplação. Ele é lento em termos de roteiro mesmo. É um Aí roteiro um pouco mais arrastado. os atores têm aquela fisionomia que fica pensando, Tem e aquela fica cara olhando, muito fica bonito, né? Que a cara deles são preocupado, né? muitas marcas do tempo, né? E fica raivoso, é muito O interessante. close no olho, né? Eu Olha, gosto é muito. isso. Eu Em gosto muito. geral, cowboy de olhos azuis e vai por aí É que afora. a gente adora o olhar do Clint Eastwood, né? Aquele olhar, não existe olhar mais marcante que o do Clint Eastwood, né? Aquele olhar forte dele, assim, é sensacional. Inclusive, o melhor filme de Bang Bang italiano que eu sugiro é Era Uma Vez no Oeste. Eu Sugiro. já vi esse filme, não lembro de grandes detalhes, não, mas é bem legal. Esse é bem lento, Esse é o ele da é bem Cláudia arrastado. Cardinale, não? É Hã? com a Cláudia Cardinale esse filme? Boa pergunta, talvez Eu acho que seja. é, Deixa eu viu? confirmar, vamos Eu acho confirmar que para dar a é. informação certa aqui. Porque a Eu acho gente que é é. sem freio, mas dá a informação certa. Eu acho que é sim. Deixa eu só confirmar aqui. Vai falando aí enquanto eu confirmo. Cláudia Não. Cardinale, confirmado. Viu? Eu não sou É. tão. Mas é que eu tenho um histórico, eu preciso me atualizar um pouquinho, porque aí eu vou virar fera nesse negócio, viu? Henry Fonda, Charles É isso. Bronson e Cláudia Cardinale. O Harry Clint Eastwood Fonda. não trabalha nesse, tá? Harry Fonda, grande Harry. Oh, esse artista é muito bom. E a filha dele também. Mas Mas vamos lá. mas o Clint, ó, estamos falando do Clint, o Clint não trabalha nesse. Importante notar. Era uma vez o Oeste, era isso O aí mesmo. personagem principal, que seria o Clint Eastwood, vamos dizer, é o Charles Bronson. Ele Bacana. faz um. Meio que ele substitui o Clint Eastwood. Você vê que ele tem os mesmos maneirismos no filme do que o Clint. Então. Muito bem. Muito bem. Não vai dar para. Não vai dar. Tem outros assuntos, outros filmes também do avião, mas vamos deixar para o próximo. O que eu Quantos quero você fazer ficou agora devendo? é ler os comentários do anterior. Quantos filmes você ficou devendo? Tô devendo vários filmes, viu? Vários Vários filmes. quantos? 5, 3? Nossa, tem um Nossa. monte, mas o legal é que todos eles estão mais ou menos relacionados. Um não está relacionado, eu poderia jogar para cá porque vai ser curtinho. Posso falar? Não, Porque não está chega. relacionado? Chega, vai. Não, eu vou falar mais um porque está mais relacionado com esse programa. Posso falar? Vai ser Agora. curtinho. Eu também não tenho muito o que falar sobre ele. É o filme Stan. Tá, você vai gostar dessa, inclusive, viu? Chama Stan e Ollie, que é a biografia do gordo e magro. Cinebiografia também. Legal. Bem interessante. Stan Assim, É porque Stan era o primeiro nome do gordo, né? Oliver Stan, né? Como é que era o nome deles? Era o. Stan e o outro. Na verdade, na verdade, o que acontece? Esses acho que era o nome dos personagens, né? Porque o nome dos atores. Porque Stan Lauren e. é Laurel and Hardy, né? É. Que era o nome dos personagens e o nome dos atores é Stan e Ollie, né? Na verdade. Stan Laurel e Oliver Hardy. Pronto, já pesquisei. Isso deve ser legal. E a gente vê com informação real aqui. Bom, seguinte, é muito interessante, a gente aprende algumas coisas que daquela época de ouro do cinema, época da prata, né? A silver screen, que era do cinema mudo, né? Bem interessante. Eu vi alguns probleminhas, que o filme não tem muito conflito. Então, o filme de biografia, ele tem que ter conflito, né? Tem que ter mais conflito.
E os momentos que eles tentaram fazer conflito, alguns momentos que a dupla brigou, assim, e eles estavam. Tem algum momento que eles estavam ruins de dinheiro, né? Então eles terminam. Não posso dar spoiler? É Não, biografia, né? mas nada mais do que normal, né? Uma dupla muito que vive junto, muito longeva, É, que fala longeva, toda a dupla longeva tem briga, não tem, pois eu é, não conheço nenhum. pois é. Não precisa nem ser dupla, qualquer conjunto, Qualquer né? um briga, Qualquer exatamente. banda, qualquer conjunto Mas eu briga achei. mesmo. Essa briga, o conflito, né, da história, eu acho que não foi tão forte assim. Mas é interessante. É interessante essa coisa da gente saber como que era. E outra coisa também, né? O interessante é que eles ficaram fora, eles ficaram fora do tempo. Eles ficaram datados, né? Hum. Tanto na vida real, né? Um humor muito velho. O humor deles era velho, né? Então acabou perdendo peso e ficou um humor datado, né? Pobre. Até hoje a gente assiste aquilo lá, a gente não consegue ver graça, né? Porque é um negócio muito datado, né? Mas é o seu tempo, né? Eu acho que o humor é uma discussão muito interessante também, mas o humor ele é uma coisa temporal, né? Porque hoje, quando você morria de dar risada do Mazzaropi, né? De vez em quando eu assisto alguns filmes do glorioso Mazzaropi e eu fico vendo detalhes hoje e tal, mas antes eu morria de dar risada, né? Quer dizer, e eles, porque vieram do cinema mudo, eu acho que reforça mais essa ideia ainda, né? Eles tinham que fazer trejeitos e movimentos para que o público risse, não era do tema, do texto, entendeu? Sim, O humor pois não é. saía do texto, É um humor, nunca. exatamente, é um humor muito físico. Muito físico, É o exatamente. humor dos Três Patetas, é o humor desse pessoal aí, É né? exatamente o mesmo humor, né? O Três Patetas e o deles é exatamente igual, né? Que bate na cabeça do outro, puf! Aí, tanto é que mostra um pouco o filme, o envelhecimento do humor deles. É isso. Porque assim, o filme dá um salto temporal. O filme começa neles no auge. O auge da carreira. E rapidamente já dá esse salto, acho que são 11, 15 anos depois, ou mais, não lembro. Já dá esse salto, né? Quando o humor dele já estava mais datado, mais pobre. E mostra o Magro, por exemplo, que ele tinha. Ele fazia uma piadinha lá que todo mundo ria na época, ele tirava o boné dele e mexia no cabelinho dele, assim. E todo mundo ria disso, né? Uma O coisa magro era engraçadíssima. excelente, viu? Oi? O meu predileto era o magro. Eu achava Magro. ele, só de olhar para a O cara magro, o do magro, engraçado era o magro, o gordo era a eu, escada, né? mas talvez o gordo tenha mais fama, não sei. Que Não, vai. que a ideia é que o gordo era o mal-humorado, que era a É, escada do magro, e o magro que fazia as palhaçadas, né? isso existe em vários programas humorísticos, né? Tem sempre uma escada, é muito louco isso daí. Pois Tem é, sempre uma receita, pode ver. pois Muito é. bem. Mas aí mostra essa piadinha dele de mexer no cabelinho e mostra como ele tá antigo, né? Ele não pertence mais ao tempo, assim, ele já é uma coisa ultrapassada. Eu gostei muito dessa ideia. Isso me pegou no filme. Uh, mas também é aquela coisa, ele não mostra 100% até o fim. Mostra o fim da carreira, mostra até o fim da carreira, então eu acho que a gente consegue ter uma visão legal, interessante da vida deles, como que era. Eles estavam com dívida, assinaram, tinham um contrato errado lá, então eles tinham. Mostra bastante, isso é muito interessante. Uh, o filme peca um pouco justamente também só por não ter muito conflito para mim, mas é interessante por mostrar esse lado que a gente não está acostumado a ver. Então, se eu vou dar uma nota para esse filme, eu vou dar 8. Vou dar 8. Eu sempre acho interessante como seria, né, o gordo e o magro na vida real, né? Como que Então, seria sempre quisemos o saber. Stan Laurel e o outro lá que eu não me lembro o nome, como é que seria na vida, né? Talvez eles vão dar isso daí, né? Não sei se Sim, com mostra. dramas, sem drama, com verdades ou com, né? O filme ele apela um pouquinho, foi bom você ter falado isso, que ele apela um pouquinho para um surrealismo em algum momento. Tem uma cena lá que é engraçada, que é o seguinte: tá mostrando na vida real, eles estão entrando lá num hotel, só que mostra como se fosse uma cena de humor deles, né? Acho que é só nesse momento que mostra isso. Então, eu achei interessante, foi uma brincadeira, uma licença poética que o filme fez,
que funcionou. Se fosse o filme inteiro assim, para mim, eu ia me irritar, eu não ia gostar. Mas esse takezinho, eles fizeram essa brincadeira que funcionou. Diferente de um filme dos Três Patetas, inclusive, que tentou ser biográfico, mas o filme inteiro dos Três Patetas quis apelar para as piadas deles. Então foi o filme inteiro fantasioso. Não foi a história real dos Três Patetas, que eu também gostaria de ver. Voltamos a falar de filme biográfico, né? Qual que é o objetivo do filme biográfico? Não é mostrar Gordo e Magro como personagem, Fred Mercury como personagem. É mostrar como que era esses atores, né, atrizes, como que eles eram na vida real. Eu acho que é isso. Porque o resto a gente já conhece, pô. Sim. Conhece mais ou menos, mas já conhece. Então não tem que... Não é isso? Exatamente. Tem uma biografia, que eu vou esquecer o nome agora, você me falou, e aí você está falando, me veio na cabeça, mas eu não vou lembrar. É com a Jessica Lange, né? Deixa eu só confirmar. A do King Kong, aquela? A moça do King Kong, mas é uma biografia que ela faz. É que eu não sou. Eu vou falar aqui, calma aí, que é da... É a Jessica Lange mesmo? O filme eu tô confundindo. Que é daquela... É uma... Vai falando aí que eu vou achar. Peraí, vai falando que eu acho que vale a pena falar desse filme. Que é muito interessante. Vai levar quantas horas esse Vai levar umas 3 horas aqui, vai enrolando. Dá para o pessoal ir para o Canadá ouvindo, hein? Se gravar num... esse episódio? Dá sim. Esse episódio dá para gravar de São Paulo a Manaus. Tá chegando lá, recomendamos, aliás, hein? O pessoal que vai fazer viagem de avião, grava no podcast e ouça, por favor. Não é Jessica Lange, não. Eu não vou conseguir achar. Mas ela fala a biografia de uma celebridade como chama? John Crawford. Tá. Conheço. Ela faz o papel da John Crawford. Inclusive. Mas essa é muito mais antiga, né? Não, então, mas o filme é genial. Deixa eu só achar o nome. Lembrei do nome, inclusive. Eu nem precisei procurar. Chama... Mums Dears, quer ver? Tem uma figura atrás aqui que não resistiu, agora já saiu. Vídeo vai ganhar já saiu. Ela acho que vai acrescentar agora. Eu vou deixar, tá bom? Beleza. Mums Dears, chama. Senta aqui. Em português aqui. chama Mamãezinha Querida, o nome do filme. É a cinebiografia da John Crawford. Não era ela tem história, hein? John Crawford tem história, hein? Essa eu dou nota 10 com louvor, tá? Não dei nota 10 para nenhum. Nosso programa é sem freio. Dou nota 10 com louvor. Espetacular. É com a Faye Dunaway. Eu confundi com a outra menina. Sei quem é. Assista a biografia da John Crawford e mostra ela como um demônio. Basicamente, ela é o demônio. Então, assim... ela é a parceira da Bette Davis, né? Pois é. Não é isso? Aquele filme... Aquele filme sensacional que é como é que é? Baby Jane. Baby Jane. Sensacional. Nossa, aquele filme é bom mesmo, hein? Aquele filme, agora me lembro. O que aconteceu com Baby Jane? O que aconteceu com Baby Jane? Que ela empurra... eu acho que ela empurra a cadeira. Uma delas tinha cadeira cadeirante. É bacana. Sim. Espetacular, hein? Esse filme aí é nota 11. Dei para 10 para esse. Preto e branco. É um dos melhores filmes que eu assisti na vida. O que terá acontecido a Baby Jane? Quer dizer, não sei qual que era a malvada na época, mas também quem quiser que vá assistir. Mas assim, esse é a biografia da John Crawford, entendeu? Tá. Vale a pena, e foi escrito pela filha dela. Então, assim, ela tá bem próximo, assim, e é aquela coisa, o Crepúsculo dos Deuses. Outro filme também sensacional, hein? Quer dizer que o próprio título do filme é meio irônico, né? É bem irônico. A mulher praticamente torturava a filha. Eu imagino. É pesado, é um filme pesado. Mas muito bom, vale a pena. E é isso. Bom, viajamos aqui no Sem Freio, vamos voltar aqui, precisamos ler os comentários aqui do pessoal. Senão desatualiza. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Não temos Teve bastante comentário?
Hã? Tem bastante comentário? Temos alguns comentários bacanas aqui. Vamos lá. Vamos na ordem aqui, inclusive. Esse comentário é do episódio número 5, que você não participa, inclusive, tá? Alguns dos assuntos relacionados ao episódio 5. Filme Hereditário, Tatuagens Bizarras e o filme Embriagado de Amor com Adam Sandler, tá? Esses são os temas principais desse episódio. Ó, viajei menos do que esse. Hoje viajamos muito, hein? Vamos lá. Comentário do Glaudston Neto. Nossa, cara, realmente está difícil encontrar filmes de terror que valham a pena assistir. Vou procurar esse. Também sou um fã de filmes de terror que não consegue encontrar mais algum para assistir. Porque eu falei que filmes de terror meio que acabaram, perderam a graça. São bobos, consegui ouvir esse podcast. E esse Hereditário é um filme de terror que eu acho que teve seus méritos. Sobre tatuagem. Gosto e não gosto. Queria, mas não quero, complicado, mas é isso mesmo. Falo de mim mesmo nesse caso. Para assistir um filme aí sobre o filme do Adam Sandler, né? Para assistir o filme do Adam Sandler, eu preciso estar num dia totalmente desocupado. O preconceito fala muito alto quando eu vejo o nome dele em algum filme. Para mim é a mesma coisa também. Eu odeio o Adam Sandler. Não sei como eu comecei a assistir esse filme, inclusive. Mas aparentemente vai usar alguma hora vaga para assistir esse filme. Pelo bizarro vale, né? Tá no Netflix. Pode assistir também. Ó. Assiste aí que vale a pena. É bizarro. Como é que chama? Desculpa. É o Embriagado de Amor. Mas talvez você não goste, porque é um filme ele é muito estranho. Um filme estranho. E lento, tá? Lento demais. Tem um comentário aqui polêmico do André Go. Falou mal de mim aqui. André Go, deixa eu explicar agora. Vou me explicar, tá? Estava gostando até chegar na parte onde tu demonstra preconceito com as tatuagens do PC Siqueira. Você assistiu esse episódio aí? Você ouviu? Assisti, mas não lembro desse pedaço, não. Tá. Eu vou ler primeiro o que ele fala aqui, depois eu vou me defender aqui. Direito de réplica aqui. Primeiro, provavelmente ele gosta das tais tatuagens. Eu acho muito maneiro. Então, cogitar que ele se odeia foi bem preconceituoso. Ninguém sabe o que motivou a arte que ele fez no corpo. Talvez possa ter sido em algum momento de depressão. Aí, entre parênteses, ele tem depressão. O que eu acho bem improvável. Tá, agora eu vou continuar aqui, mas eu preciso dizer que você está concordando com o que eu falei. Eu falei que ele... O fato de se odiar, durante a depressão, você se odeia. Então, para fazer uma tatuagem daquela no rosto, entendeu? Desculpa, mas você tem que estar no momento de se odiar. Eu não tive preconceito nenhum. Eu gosto do PC Siqueira. Eu acho um rapaz muito bacana, um rapaz muito inteligente, muito legal. Eu preciso ver essa tatuagem. Agora você me deixou curioso. Ele pegou e fez uns números aqui na cara, aqui bem de cadeieiro, e uma carinha toda mal feita, entendeu? Em cima da têmpora. Então, assim, desculpa, mas você não está em seu juízo normal para fazer uma tatuagem dessa. Desculpa, entendeu? E eu gosto muito do PC Siqueira. Gosto muito, eu acho o cara muito bacana. E eu gosto muito de tatuagem, inclusive. Então, eu só discuti o que leva uma pessoa a fazer uma tatuagem dessa no rosto, entendeu? Essa foi a minha discussão. Bom, continuando o comentário do André. O importante é não julgar. Se foi como um ataque ao corpo ou não, não importa. Não faz diferença na minha vida saber disso. Não faz diferença, mas a gente tá conversando sobre isso, né? O podcast analisando, né? Está analisando. Eu acho que uma das propostas do Sem Freio é exatamente analisar as coisas do nosso ponto de vista. Não quer dizer que a gente está certo ou errado, viu, gente? Pois é. É o que nós pensamos. Eu já falei isso no anterior, nós estamos reproduzindo exatamente as nossas resenhas, né, de final de noite aqui. É exatamente isso que nós estamos fazendo, né? De vez em quando dá uma brigada, mas, enfim, cada um expõe a sua ideia. Acho que esse é o bonito da história. Pois é, e a ideia é essa. A ideia é conversar sobre qualquer assunto. Julgar, a gente pode até julgar de vez em quando também, mas nesse caso, de vez em quando julga também, né? É a vida também. E julguem a gente também. Quem avalia, julga, né? Quem analisa, julga. Não tem como. Acontece. Não é só a apresentação pura e simples dos fatos, né? Sim. Porque aí eu ficava lendo notícia e não tinha graça. Pois é. Tá. E assim, eu quis falar dessa tatuagem do PC porque eu, num ataque desculpa, eu não tenho que agora medir as palavras, né? Porque as pessoas também, né, não deixam a gente falar
Se a gente falar alguma coisa muito, muito fora, já acho que a gente está julgando. Mas a minha pessoa, eu tive um ataque de loucura na minha adolescência e quis fazer um bonequinho aqui no meu braço, do mesmo jeito que o PC Siqueira fez. Entendeu? Então, assim, então eu quis contar essa história, inclusive, da minha tatuagem. Eu me relacionei com a dele, entendeu? Eu julgo e sou julgado também, é a vida. Certo? A gente sempre está dos dois. Ou você está de um lado ou está do outro, né? Pois é. Na verdade, você está sendo julgado o tempo todo, né? Pois é. Bom, continuando aqui. Quanto ao gosto pessoal, valorizo muito mais o estilo que ela adotou nas tatuagens do que tatuagens aleatórias que parece que o sujeito rolou em cima do portfólio do tatuador. Concordo com você. Não concordo, assim, no sentido da tatuagem dele, mas eu concordo que você pegar lá o portfólio do tatuador, escolher lá na hora, quero esse daqui, achei bonitinho. Isso eu também não entendo isso. Tatuagem precisa ter algum sentido para você, né? Tanto é que eu ia fazer a tatuagem do Nelson Rodrigues aqui no coração e Zé do Caixão aqui no braço. O sol tropical tá invadindo a imagem aqui, hein? O sol tropical. Tá um efeito bonito, tô gostando. De final de tarde, eu tô caprichando aqui. Pra quem tá vendo em vídeo aqui, tá um efeito bonito do sol. Deixei de propósito, também achei. Tá uma coisa poética. Que mais? Eu acho uma obra de arte ambulante. A questão de gosto é gosto, que nem braço. Tem gente que tem e que não tem. Concordo com você também, André. Mas assim, eu dei a minha opinião quanto a tatuagens do rosto dele. Aquela do braço também eu achei estranho ele ter fechado o braço, mas assim, cada um com seu cada um, entendeu? Eu acho que ele vai sofrer... Eu não tive preconceito, mas eu acho que ele vai sofrer preconceito tendo feito isso. Também tem isso, entendeu? Tanto é que o Yakuza, o pessoal do Yakuza que faz tatuagem, eles não fazem tatuagem do pescoço para cima. Por quê? Senão eles não podem sair na rua lá no Japão, porque eles vão sofrer extremo preconceito. Então eles fazem tatuagem até aqui no braço e andam de terno, justamente para isso, né? Então, assim, é triste. O preconceito existe, né? Preconceito existe. Né? A gente não adianta tapar o sol com a peneira, né? Bom, vamos lá. Comentário da Kitsune 1977, que sempre comenta. Beijo aí, Kitsune, minha querida. Ela tá rindo aqui, kkk. Se fosse com meu pai, você ainda levava uma surra de quebra pela carinha no braço. Deu sorte de não ter tido uma reação alérgica. Apesar de adorar... Peraí. Você viu? Ela tá comentando a minha tatuagem que eu fiz. Comenta aí, o que você acha disso? Acho que você nem sabia, né? Eu não sabia, não. Olha aí. Você não sabia? Eu estava pensando, mas não sabia, não. Olha aí, tá vendo? Nem vi. Se ele soubesse me dar uma surra, não? Sei lá, acho que não. Tava ferrado, meu. Acho que não. Mais uma surra. Né? Mais uma? Não ia resolver nada mesmo. Vou falar uma coisa pra vocês. Bom, ela continua aqui, né? Apesar de adorar tatuagens, já ter 7 e planejando fechar o corpo, também não gostei das tatuas do PC, não. Olha aí, ó. Eu acho tatuagem na cara o fim do universo. É como uma maquiagem eterna. E eu detesto maquiagem. Detesto tudo que mude a pessoa. Mude quem ela é. Na cara, você nem tem como disfarçar se precisar. Pois foi o que eu falei da Yakuza, né? O pessoal da Yakuza não põe tatuagem na cara justamente por isso. Eu acho complicado. Uma tatuagem na cara, eu acho complicado. Tanto faz bem feita ou mal feita. No caso do PC, foi uma tatuagem de cadeieiro feita com bico de pena. Mas tanto faz. Eu acho tatuagem na cara muito complicado. Você não tem como voltar atrás, né? Mas se quem quer, faça também. Faça o que tu queres. Isso é o sinal dos tempos, né? Você viu que um era completamente contra, o outro era completamente a favor. Então não tem... Quem que tá certo, hein? Ninguém tá certo. Cada um tem a sua opinião, né? Sei lá. Pois é. Ela continua aqui. A do braço também achei doideira. Talvez mais do tatuador que dele. Não sei se o tatuador conversou com ele antes de aceitar. Me lembrou aquela polêmica da menina que tatuou as estrelas na cara e depois culpou o tatuador. É algo que precisa pensar muito. Pois é. Na TV a cabo tem um programa que chama Tatuagens Horríveis, alguma coisa assim, né? E agora acho que até saiu. Pô, mas tinha cada tatuagem lá que não é possível, né? Então eles iam lá e o tatuador tentava modificar para fazer alguma coisa mais artística, menos... Disfarçar, né? Menos para disfarçar aquela coisa horrenda, né? Tinha coisas
Foi legal esse programa, assisti alguns. Interessante. Ó, fica a dica aí, inclusive. Como é que chama? Eu não lembro. Tatuagens horríveis. Como é que era? Tatuagem. Eu vou. Tá aí, depois a gente vai colocar no post. É a vida. Quer pesquisar enquanto eu leio aqui? Vai pesquisando. Qualquer tatuagem, acho que precisa pensar muito, mas essas mais radicais, talvez até uma consulta com um psicólogo, sei lá. Tá aí, já. Interessante. Mas ninguém se presta a isso, né? Na verdade, não é? Ninguém faria isso. Ninguém faz isso porque acha que não, é modismo, sei lá o quê. Então, não sei lá. Não sei. Minha primeira tatuagem eu fiz com 30 anos. Acordei, pensei muito, analisei muito e decidi fazer. Depois fui fazendo outras e acabei escolhendo já todas. Já tem 6 ou 7 anos que escolhi as próximas e ainda não mudei de ideia. Pretendo fazer essas mesmo até fechar os braços, pernas e costas. É isso. Se tá sendo bem pensado, beleza, entendeu? Você tá com essa ideia fixa há um bom tempo, legal. Essa coisa de acordei em Las Vegas no dia seguinte que já fechei de tatuagem. Basicamente isso é complicado, né? Eu acho que essa tatuagem do rosto do PC foi um surto que ele teve. Escuta, eu vou fechar a persiana aqui que não tá dando mais. Não, tá bonito aí o frame, não fecha não. Então tá bom, que bonito. Eu não tô, eu vou fazer assim com a mão. Estamos quase no fim aqui, então. Estamos quase no fim, vamos lá. Aí apareceu minha mão por causa do sol, hein? Não dá mesmo. Vamos lá, a Kitsune completa. Sobre os filmes, eu tinha muito medo de ver filme de terror, mas hoje vejo para rir, já que hoje não existe mais filme de terror. Existe suspense e trash. Hereditário eu considerei suspense, esses filmes em que nada acontece e que mexer com o emocional das pessoas, para mim são suspense. Terror para mim era Tubarão, que me deu pesadelos por dias. Poltergeist, que eu tive medo só em ouvir o filme. Eu nem estava assistindo. Só fui assistir anos depois de adulta, e achei bem, era só isso. E o Enigma do Outro Mundo e o Exorcista, filme com cenas que te impactam e deixam com medo toda vez que lembra. A cena da escada do Exorcista me aterroriza até hoje. Essa cena da escada nem existia no filme original, hein? Essa cena da escada foi adicionada na versão remaster do filme. Discordo um pouco de você sobre filmes de terror e suspense. Muitas pessoas, filmes trash e suspense, né? O que acontece? Eu lembro na locadora, na Blockbuster, eles tiraram a seção terror. Eles colocaram todos os filmes de terror como a seção suspense. Por quê? Por causa do preconceito que as pessoas têm com a palavra filme de terror. Então, assim, eu lembro que colocaram, sei lá, Massacre da Serra Elétrica como um filme de suspense. Justamente pelo esse preconceito com o terror. Né? O que o marketing não faz, não? É o marketing, exatamente. É o marketing, porque as pessoas não assistiam. Isso é filme de terror, eu não vou assistir. Pode ser qualquer filme. É terror, tá lá, terror, não vou assistir. Suspense, suspense eu posso assistir. É o mesmo filme. Massacre da Serra Elétrica, eu lembro que foi o mais icônico que eu vi como filme de suspense. Então, suspense é aquela coisa de criar clima. Os filmes de suspense são os filmes do Hitchcock. Esses são filmes de suspense. Certo? E o Psicose tá lá. E Psicose é meio terror já, eu diria. Certo? Tô bem. Isso é a minha opinião. Poltergeist, concordo com você. Filme de criancinha. Eu, quando era criancinha, adorava. E é um filme pra criancinha mesmo. Foi pra infantil, basicamente. Né? Exorcista também, tudo filme infantil. Bom, ela volta aqui. Esse filme do Adam Sandler, já devo ter ouvido falar, mas hoje eu tenho uma preguiça dele, apesar de favoritar como se fosse a minha primeira vez, e Clique. Clique eu assisti, foi interessante, a ideia é interessante, né? Se não fosse o Adam Sandler, o filme seria bom. Tem um filme bem recente dele, também que falaram muito bem. Não lembro o nome, ele também só atua, talvez o problema dele seja a liberdade na direção. Quando ele só atua, consegue fazer coisas boas. Pois é. Eu não vou com a cara do Adam Sandler, então não tem jeito. É isso? Vamos... Ficou cumprido, né? Bons comentários, hein? Bons comentários, tô gostando muito. Hein? Poxa, eu queria... A gente tem comentários no outro episódio também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler. Senão vai ficar comprido, mas senão senão vai ficar muito antigo e não vai dar para ler também. Então eu vou ler alguns comentários do episódio anterior que você participa, do episódio número 4, tá? Vamos lá? Não vai falar mal aí não, hein? Vamos lá. Hã? Não vai falar mal, que eu tô por fora de cinema. Vai falar mal aí, vai falar mal de você, hein? Se prepare. Tem o comentário da Aparecida Antônio. Verdade, Dimitri Pai. Quanto
Quanto mais velho, sem freio a gente fica. Eu que o diga, sogra e mãe. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Eu tenho muitos concordantes, né? Tem muita gente que concorda comigo. Tá vendo? Que belezinha. Ó, tem os comentários também da Elisa Weissenfoundersen. Não sei se falei o seu nome direito, minha querida. Se eu não falei, me desculpe aí. Ela falou aqui, Orange is the New Black é maravilhosa. Prisão é daquele jeito mesmo. As pessoas não ficam presas atrás das grades como nos desenhos animados. A série é, inclusive, inspirada numa história real. O legal da série é que mostra que as pessoas que estão presas têm uma história e a maioria delas não são pessoas ruins. São vítimas das injustiças sociais. É uma série muito bem escrita, divertida, mas também bastante dramática. Aborda temas atuais e as atrizes são incríveis. Você fica apegado a cada uma. É isso aí? Verdade, verdade. Apoio 100%. Pô, é muito. E continuo assistindo, hein? Eu já estou na temporada X, lá que eu não sei nem qual que é, mas eu vou indo. É boa, esse negócio é uma boa surpresa para mim, viu? Você vai ter que parar de assistir esse daí para assistir uma que a gente tem o programa para fazer, hein? Vou assistir. Não vamos falar aqui no ar porque é segredo, mas estamos preparando uma super mega pauta sobre esse tema. Cara. Aliás, Black Mirror já veio, hein? Já assisti o primeiro episódio do Black Mirror. Eu não assisti, eu quis guardar, viu? Eu quis guardar. Você tem que assistir rezando, né? Você ajoelha, reza um Pai Nosso, uma vez aí assiste Black Mirror. Eu já falei que, para mim, a ficção mais impressionante é essa ficção do Black Mirror, né? Porque é uma ficção atual, pô. Eu estou a 2 passos dessa ficção, tá certo ou não? Pois é. Isso Black Mirror deixa para depois, hein? Deixa para depois. Fascina. Nossa Vamos fazer o especial Black Mirror também. Eu quero guardar o Black Mirror, eu não vou assistir. Não guarda muito não, são 3 episódios. Infelizmente, estou triste porque são 3 episódios. Só 3 então, mais uma razão para eu guardar o Black Mirror, certo, dona Sônia? Não, diariamente eu vou assistir se guardar muito, eu vou fazer programa sem sua presença, hein? Então eu assisto logo. Não, eu rapidinho, quero. 3 dias matamos. Agora. Um dia só também, não vale maratonar, porque você tem que assimilar o episódio, inclusive. Espere por mim. Vamos lá, peraí, mais um comentário da Elisa aqui, agora, olha lá. Atenção, agora puxou a orelha aqui, hein? Dimitri Pai falando mal da minha Grey's Anatomy. Eu não falei mal, pelo amor de Deus, eu consegui assistir aquilo até o fim. Como é que eu falei mal? Olha aí, Elisa, olha aí, Elisa. Eu não falei, Aposto que vai voltar e ver tudo, hein? Ela tá falando. Não, voltar não vai. Não, isso eu juro que eu não vou. A única série que talvez eu volte daqui a um tempinho, sabe qual que é, né? A nossa favorita lá. A do 3% meu já tem, hein? 3%. 3% já tem também. Eu já vi isso daí. Então, e Caça de Papel vem aí, hein? Também. Tá pronto, olha aí. Eu já vi. Vamos lá, aqui, ó. A Elisa continua falando do Grey's Anatomy. A série está renovada até 2021 por enquanto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Elisa, não. Eu vou postular um curso de medicina quando eu terminar de ver essa série, viu? Pô, não é possível. Ai, caramba. Olha, eu acho que se me pagar, eu não vou assistir. Acho que a filhinha, não sei se era filho ou filha da Grey, lá, da Meredith, deve estar médica já também, viu? Deve ter se informado. Meu Deus do céu. Insuportável. Que coisa. Não é legal. Tá. A Elisa tá com medo de você agora. Pobre Elisa. Ela continua aqui, ó. É série para quem tá acostumado a ver série e não para esses noobs que começaram a ver série porque é modinha. Olha aí. Pobre Elisa, como dizia, já também nunca ninguém deve ter falado isso para ela. Nunca ninguém deve ter falado isso para ela. Se vocês falarem mal da minha Orange is the New Black, eu volto a xingar vocês. É porque ela fez esse comentário antes. Ela tava comentando enquanto assistia, né? Legal. Então, legal. Da Orange não falamos mal. Hein? Da Orange eu não vou falar mal, não. Olha só. É isso. Tem mais uns comentários aqui, mas acho que tá gigante já o programa. A Kitsune, por exemplo, vou resumir, vai. A Kitsune falou que o Grey's Anatomy para ela só presta até a 10ª temporada. Na verdade, até a 5ª ela falou. É a opinião dela aqui. O que mais? O Gladstone comenta bem das artes marciais, que a gente comentou também no episódio.
que ele nunca usa, que é ótimo para defesa pessoal, tal. Então, concordou com você, inclusive. E é isso. Faça os seus comentários, que agora todos os episódios a gente vai ler os comentários também. Não sei se vai ser no começo, meio, fim. Isso vai depender, porque a gente é sem freio, né? E não deu para falar toda a pauta, mas o próximo episódio eu tenho uma pauta redonda que vai englobar vários filmes que eu assisti no avião, que não deu tempo de ler, de comentar. E vai também englobar uma polêmica que eu quero fazer. Beleza? Meu pai também está de volta, que ele é um bom participante aqui do programa. Beleza? É isso? Bom, desculpe aí os atropelamentos e as gagueiras, né? Os gagueiragens no meio do episódio, mas a gente está aprendendo, né? E vai ter mais ainda. Tomara que tenha mais gagueja, mais gaguejada, mais atropelamento, vai ter de tudo aqui. É que você fala muito. E eu aí atropelei mesmo. Depois nós vamos fazer uma estatística, quem falou mais no episódio. Eu acho que foi você. Você deve ter falado 80%. Esse eu acho que eu falei mais porque é eu que trouxe as críticas dos filmes aqui, né? Mas a próxima você também vai trazer. Eu falo porque eu tenho opinião formada. Eu tenho opinião formada sobre tudo, né? Somos especialistas sobre todos os assuntos. Pode perguntar o que quiser que eu tenha uma opinião. Todos os assuntos. História desse país. Porra, que pretensão, hein? Que pretensão, hein? Falamos demais, hein? Falamos demais aqui. Já tá gigante, valeu como 2 programas praticamente. Tá bom, então. É isso? Vocês, meus queridos, semana que vem estamos de volta. Toda terça-feira aqui. Podcast Sem Freio. Estamos no YouTube. Se você comente no YouTube que a gente vai ler. Comente em qualquer lugar que você quiser, mande e-mail e estaremos de volta. YouTube, lembra de dar um joinha pra gente. Se você é do áudio, lembra de se inscrever, principalmente no Spotify, nessas ferramentas, Google Podcast, Apple, porque aí o podcast vai começar a ser mais recomendado. Então, se você dá o coraçãozinho lá, o nosso podcast, de repente, dá uma subida aí. Divulgue, se vocês gostaram, divulgue o podcast. Nós precisamos crescer, né? Vamos ver se a gente consegue fazer. A gente é a diversão semanal, né? A gente fala aqui para se divertir. Mas se vocês participarem junto com a gente, vai ser um prazer. Tá? Vai ser muito bom. É isso aí, até logo. Abraço. Valeu. Beijo no coração. E até a mamãe também falando tchau. 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 Valeu.